Estamos começando mais um programa Graça para Prosperar. Bom dia, pastor André Francisco. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes da Vinha FM. Nós estamos juntos aqui mais uma segunda-feira para abençoar a sua vida no programa Graça para Prosperar. E hoje o nosso programa ele está muito especial porque nós vamos falar de uma chave poderosa de prosperidade. Nós vamos falar sobre honra. Isso mesmo, o coração do homem próspero passa por essa via, pela via da honra. E para falar sobre isso, Raquel, nós trouxemos aqui junto no programa Graça para Prosperar, pastor Alexander Dotto. Ele é pastor da Videira de Cuiabá, pastor de governo na Videira Cuiabá, também supervisor da Vinha Cuiabá. Além disso, pastor Alexander Dotto, ele é empresário do agronegócio e é uma grande alegria falar com o pastor Alexander Dotto nessa manhã de segunda-feira, começando a semana aqui no Graça para Prosperar. Pastor Alexander, seja bem-vindo aqui no Graça para Prosperar na Vinha FM. Bom dia, pastor André Francisco, meu amigo, tudo bem? Como que vocês estão aí na rádio? Um abraço para todo mundo que está aí trabalhando na rádio e para todos os ouvintes. É um grande prazer estar com vocês aqui nessa manhã e compartilhar um pouco da palavra de Deus e das minhas experiências com o Senhor, né? E eu acredito que Deus tem muito para nós nessa manhã fantástica. Aleluia. Nós escolhemos um tema muito propício. Eu acredito que o pastor Alexander Dotto tem muita autoridade para falar sobre o assunto, porque ele vai contar um pouco do seu testemunho aqui para nós. Mas antes eu quero recomendar você, participa conosco pelo 99997-2005, 99997-2005. Esse é o telefone aqui da Vinha FM para você participar, mandar o seu WhatsApp, mandar a sua participação, seu pedido de oração. Às vezes você tem alguma dúvida também que você está enfrentando nesse momento. Nós estamos passando por momentos difíceis, principalmente quando se trata de área financeira, muitos empresários passando por dificuldades. Manda sua participação, sua pergunta, sua dúvida e nós iremos te ajudar aqui no Graça para Prosperar. Bom, além disso também eu quero orientar você. Mais tarde esse programa estará disponível no YouTube, no meu canal do YouTube, PR André Francisco. Então se conecte conosco também no YouTube, PR André Francisco, e no Instagram, @PR André Xavier. Então, esses dois canais para você estar junto conosco. Pastor Alexander Dotto, nós decidimos falar sobre honra, porque honra é uma chave poderosíssima para você experimentar de prosperidade. Então, não tem como a gente falar de prosperidade, do homem próspero, sem a gente falar desse coração generoso que está disposto a honrar. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse princípio, que é um princípio que você, com tanta sensibilidade, tenta carregar na sua vida, no seu ministério. Amém, glória a Deus. Eu queria começar aqui com um versículo que acho que é uma das chaves, né? Que está lá no livro de Provérbios 15:33, que diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Interessante que não tem como nós falarmos de honra, André, sem nós falarmos em relação à humildade. Não tem como você ser uma pessoa que honra se você não tem um coração humilde, né? Quebrantado diante do Senhor. Então, só honra de fato quem é humilde. E eu aprendi isso muito cedo. Meu pai, apesar de no tempo ele não ser crente naquela época, ele me ensinou a relação de honra aos mais velhos, honra às autoridades. Meu pai sempre exigiu isso de nós honrássemos, né? Então a gente tinha o costume de respeitar sempre os mais velhos no quesito de honra. Então, não sei se você lembra, se você é da época que o pai tinha um lugar na mesa, né? A coxa do frango era do pai, né? E ninguém se servia se o pai não servia primeiro. Então, eu cresci nesse ambiente de honra e depois que eu me converti, eu entendi quanto agraciado eu fui, favorecido em ter conhecido esse princípio antes mesmo de conhecer a palavra de Deus. Meu pai, sem saber, ele já estava me doutrinando no caminho do Senhor, né? E a honra tem sido a porta do favor e da graça de Deus sobre a minha vida.
eu percebo nitidamente isso. Então eu faço questão de honrar, né, a todos que convivem comigo, desde o maior ao menor. Eu tenho essa experiência de poder sempre estar honrando, e eu tenho experimentado do favor e da graça de Deus, sim, sobre a minha vida, assim, de uma maneira poderosíssima, através desse princípio da honra. Aleluia. Você falou algo interessante aí, doutor, que a honra, ela tá muito relacionada à humildade, porque quando você realmente decide honrar uma pessoa, você está reconhecendo também que aquela pessoa é superior a você. Sim. Né? Passa por essa via desse reconhecimento, e é interessante porque quando você decide honrar, independente de qual posição aquela pessoa esteja, mas você decide ter uma posição de honra, e honra nada mais é do que você prestar um serviço sem esperar receber nada em troca. Você está simplesmente se doando àquela pessoa, àquela circunstância, e você está promovendo, querendo ou não, um ambiente espiritual para promover bênção e favor de Deus sobre a sua vida. Eu gostei muito dessa abordagem, porque muitas pessoas, eles esperam a honra, né? E esse ato de esperar a honra coloca você numa posição superior. Claro. Ou seja, por que eu tenho que ser honrado? Porque, na verdade, eu estou numa posição que é inadmissível alguém não me honrar. Então, mas quando você inverte o negócio, quando você passa pro outro lado e fala, não, eu tô na posição de honrar sem esperar ser honrado, parece que você entra em um ambiente onde a honra é uma via de mão dupla. Ou seja, você vai com a honra e, querendo ou não, voltará também a você a honra, né? É interessante que muitas pessoas, eles exigem honra, né, pastor André? Eles exigem honra. Nós não podemos exigir honra. Nós temos que ensinar honra. E como nós ensinamos sobre honra? Nós ensinamos sobre honra honrando. Não existe outra maneira. É claro que nós ministramos, ensinamos, falamos, mas eu acho que a melhor maneira de você ensinar sobre honra é você honrando. Então, eu tenho uma secretária aqui em casa, a Marlete. Eu honro ela. Né? Eu honro ela, eu convido ela a sentar à mesa conosco. Eu honro ela, ajudando ela nos problemas dela. Eu honro ela, chamando ela de senhora. Né? Eu honro ela quando eu trato ela de uma maneira que eu trataria qualquer outra pessoa, dando um bom dia, abençoando a vida dela, não se desfazendo dela, né? Ontem à noite foi muito interessante algo que aconteceu ontem. Ontem nós estamos na era do iFood, né? Tudo rápido. Então, tudo é iFood. E eu cheguei do culto, e aí nós pedimos um iFood, e quando eu desci, tinha vários entregadores no meu prédio ali, e os caras estavam esperando. E eu vi que o entregador, ele foi muito simpático com o cara um morador do meu prédio. Ele falou assim, senhor, me desculpa pela demora, né? Eu atrasei 2 minutos, ele já sabia até o tempo. Atrasei 2 minutos e tal, e foi conversando com e o morador não abria a boca, não falava nada. E na hora de ir embora, ele falou assim, o senhor poderia avaliar meu atendimento, né? Lá e tal, não sei o quê. O morador não abriu a boca, virou as costas e saiu. E aquele entregador, ele ficou olhando para ele, né? E eu fiquei pensando, eu falei assim, quanta desonra com uma pessoa que está servindo ele. Tudo bem que ele está pagando pelo serviço, mas o fato dele pagar pelo serviço não quer dizer que ele vai desonrar a pessoa como ser humano. E quando a gente entende que a honra vai muito além das nossas finanças, a gente... Eu peguei meu iFood, né, e eu agradeci ao entregador. Eu falei assim para ele, tá muito quente Cuiabá, não sei se você sabe, mas Cuiabá nessa época é muito calor, né? E eu falei para ele, deve estar terrível andar de moto, né, nesse calor todo, tal. E aí eu ainda tive a oportunidade de orar pelo entregador ali, né, e abençoar ele com uma oferta. Ah, que maravilha, né? Então eu criei esse costume, pastor André e ouvintes, eu criei um costume de honrar, né, desde o entregador, a pessoa que está na rua, sempre com uma oferta. Então, se a pessoa ela vai ter o mercado comigo, leva minhas coisas, não sei se aí em Goiânia tem, eu não lembro do mercado em Goiânia ter, porque eu senti falta disso quando eu fui por aí. Mas aqui nós tem um mercado que eu faço compra que tem os atendentes, eles vão até o carro. E eu sempre dou uma oferta, e às vezes dou uma oferta até generosa para eles. Alguns supermercados fazem isso.
Alguns, Já não teve são situação todos. de eu dar R$100, Uhum. né? Mas nem sempre, às vezes eu dou R$2, R$5. E depois que eu coloquei isso como hábito na minha vida, eu tenho experimentado tantas coisas de Deus. Uhum. Eu tenho honrado as pessoas, né? Doutor, você pontuou uma coisa muito importante. Pode falar. aí. Você pontuou algo muito importante que me leva a entender um fato. A honra, ela não é uma questão do quanto você tem para dar. Não. Mas é uma questão de coração. Yes. É uma questão de você ter um coração que está disposto a honrar. Então, às vezes, tem muita gente que carrega aquela coisa assim, não, quando eu tiver, eu vou honrar. Como se o ter fosse determinar o coração que você deve ter em Deus. Então, não é a quantidade, mas é a atitude do coração que vai realmente levar você a ter esse coração, que é essa chave para você experimentar de prosperidade abundante, né? Que é a questão da honra. Quando você entra nesse ambiente, não tem como, né? Você vai experimentar de prosperidade, né? Não tem como, porque é um caminho. Quando você está honrando, interessante, quanto que a humildade está vinculado à honra. Então, exemplo, quando eu estou dando lá, eu tenho uma condição financeira, então, exemplo, boa. Quando eu estou dando um dinheiro para aquela pessoa, eu estou reconhecendo que ela tem um valor, né? Eu estou me humilhando e reconhecendo que eu tenho uma dívida com ela, entendeu? Uma dívida espiritual, uma dívida moral com ela. Né? Então estou honrando ela com os meus bens. E isso é uma chave, Tem um texto que Deus falou muito comigo, pastor André, há uns tempos atrás, e isso que marcou minha vida. Tá lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Esse texto é um texto muito rico de humildade, né? E de honra. Então, não sei se eu posso ler esse texto rapidinho. Pode ler, claro. Elias e a viúva de Sarepta. Esse texto tem muita riqueza, porque, olha só, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Interessante, quem que é o homem de Deus aqui? É o Elias, né? Mas ele fala com quem? Com a viúva. Com a viúva. Quer dizer, aquela viúva, ela era uma mulher de Deus. É verdade. Ela estava orando, porque Deus ordenou a ela, né? Então Deus falou com ela. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, olha que interessante isso: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho, comemos e morreremos. Deus já tinha falado com ela, mas ainda havia uma resistência da parte dela de dar o que ela tinha. E isso acontece muito conosco, quando Deus nos pede algo. Às vezes, as pessoas falam assim, mas Deus não pediu nada. Assim, em grande parte das vezes, Deus nos pede algo, só que a gente tem essa resistência da viúva, falar assim, pô, mas eu só tenho isso, eu só tenho isso. Entendeu? É o que eu tenho para viver, né? Atribuir ao diabo, né, essa voz, né? Mas o milagre aqui não era com Elias. Era com ela. O milagre aqui era com ela. Olha que coisa interessante, hein? O milagre aqui não era para Elias. Elias era só o canal de bênção para aquela mulher. Deus queria abençoar ela, não Elias. É verdade. Às vezes a gente acha que quem está recebendo é que está sendo abençoado, né? Está sendo abençoado. Mas quem tem o coração para honra, né? Que tem esse coração já que foi convertido a esse espírito da honra, ele sabe o valor que tem aquilo ali diante de Deus. Justamente, essa é a chave. Essa é a chave. Quando Deus nos pede algo, entendeu? Porque Deus quer nos abençoar. Automaticamente, aquela pessoa está sendo abençoada também. Mas o foco não é aquela pessoa em si. O foco é você.
né? Que vai ter que abrir mão. E ele continua dizendo assim, então certo, dela, cadê, onde que eu parei aqui? Aqui. E aí ela falou, fez aqui, apanhei 2 cavalos, ok. E Elias lhe disse, não temas. Olha só, Elias está falando assim, lembra, Deus falou com você. Não tenha temor do que vai te faltar, que amanhã não vai ter. Vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Aí o texto continua, nós sabemos que Deus fez um grande milagre, né? Mas interessante aqui, Deus trabalha 2 circunstâncias que eu vejo nesse texto que é muito forte. Primeiro, Deus, ele leva esse homem de Deus que se dizia o grande homem de Deus, que não se dobrou diante dos profetas de Baal, a se humilhar. Ele teve que se humilhar, ele estava passando por um tratamento de Deus, né? Então ele teve que se quebrantar diante dessa mulher. E diante do quebrantamento em relação a essa mulher, houve o quê? Houve a bênção de Deus sobre os 2, e principalmente sobre essa mulher que com certeza ela morreria. Elias, nós sabemos que ele tinha um propósito em Deus, ele ia continuar vivendo, mas essa mulher aqui, Deus queria abençoar a vida dela, né? E ela honrou ele com tudo o que ela tinha. E, olha, eu vejo assim, às vezes, eu me coloco como pastor, não como empresário, agora na situação de Elias. Quando nós pastores, nós pedimos uma oferta, nós estamos nos colocando no lugar de Elias, entendeu? Irmãos, nós precisamos da sua oferta, né? E os membros, eles são quem? Eles são as viúvas. Eles estão ali, mas só tem esse bocado, como que eu falei? Honra ao Senhor. Essa mulher aqui, ela não honrou simplesmente Elias, ela honrou o Senhor. Por quê? Porque Deus falou com ela. Aleluia. Maravilha. Então, quando nós ofertamos algo, quando nós estamos honrando a Deus, esse é um princípio muito forte. Quando Deus fala conosco, nós estamos honrando a sua palavra. Ela honrou a palavra de Deus. Por isso que Elias ainda fala assim, não temas. Não temas. Se Deus falou com você, faça. E essa é a chave. Quando Deus fala conosco e nós ouvimos a voz de Deus e honramos a voz do Senhor, nós experimentamos do sobrenatural de Deus. Aleluia. Aleluia. Sobrenatural de Deus. Aleluia. Pastor Alexander Dotto, da Videira de Cuiabá, supervisor da vinha, empresário do agronegócio, está conosco aqui no Graça para Prosperar. Nós vamos para um rápido intervalo. Você pode participar conosco pelo 99997-2005, 99997-2005, e também você pode participar nas redes sociais, @PR André Xavier, e também no YouTube, PR André Francisco. Não saia daí, Graça para Prosperar na Vinha FM. Estamos com o programa Graça para Prosperar de volta aqui com o pastor André Francisco nos estúdios. Também um convidado muito especial, o pastor Alexandre Dotto, lá da Igreja Videira de Cuiabá. E eu quero começar esse bloco com algumas participações aqui. Posso começar, pastor? Vamos lá. Então, olha só, o Gildson Ferreira está dizendo o seguinte: bom dia a todos, graça e misericórdia do Senhor sejam convosco. Muito honrado com a presença e participação do pastor Alexandre Dotto, que foi o meu líder de célula. Aleluia. Muito abençoado, e olha, me presenteou com a primeira Bíblia, e ele tá mandando um grande abraço. Eu lembro dele. Glória a Deus, olha aí, Dotto, que maravilha. Tá mandando um abração para você, pastor, para o senhor e para toda a sua família. Ele é aqui do setor Bueno. Tem um outro ouvinte também, é o Cristiano Gomes. Ele está dizendo, manda um abraço aí pro pastor Dotto, homem abençoado. Eu sou de Aparecida de Goiânia, líder de célula, e tive o prazer em fazer parte da Videira das Américas em Cuiabá. Aleluia. E as outras participações aqui, tem uma participação da Soninha, nosso ouvinte fiel, né? Quando ele estava falando sobre a educação das antigas, ela falou, olha, a minha educação foi das antigas, bastava só falar, né? Aí ela disse que a educação que ela recebeu da mãe dela foi pautada em respeito e obediência. Ela tem uma gratidão muito grande pela mãe dela. Tá, e as outras participações, pastor, é o pessoal pedindo oração aqui pela vida financeira, né? Okay. Ana Cláudia está participando, Ana Sheila, Gilcinho do Senador Canedo e outros mais. Nós vamos orar no final, eu juntamente com o pastor Alexander Dotto, nós vamos fazer uma oração muito especial e eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai operar
na sua vida. Pastor Alexander Dotto, meu grande amigo, pastor da Videira Cuiabá, um irmão que tem grande autoridade. Para quem não sabe, pastor Alexandre, ele foi membro da Videira de Goiânia há muitos anos atrás, foi treinado aqui, depois ele voltou para Cuiabá, né, pastor 2009 Alexandre? 2010. Hã? 2009, né? 2009, 2010. 2009? 9 e 10, 2 anos. Isso, e o pastor Alexander Dotto, ele é uma bênção nesse quesito. Amém. Pastor Alexander Dotto, eu queria que você me falasse algo muito importante que está relacionado à honra, que é o quê? Eu observo que a maioria das pessoas que não cultivam esse coração de honra, nós podemos ver o exemplo, por exemplo, numa escola. Uma escola que não cultiva alunos, presta atenção, alunos que não cultivam a honra ao seu professor, ele não vai receber nada daquele professor. Da mesma maneira que funcionários, empregados e até mesmo empresários que não cultiva a honra dentro do seu ambiente empresarial, dentro do seu trabalho, ele também não vai colher nada dentro dessa experiência. Eu sei que parece até uma loucura a gente falar sobre honra em um ambiente capitalista, onde todo mundo, de certa maneira, está querendo engolir o seu concorrente. Mas existe um favor espiritual liberado da parte de Deus para aqueles que cultivam esse ambiente, porque a partir do momento em que você assume essa posição espiritual de honrar, agora você colocou Deus na equação. Não é verdade? Queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. Eu sei que você está escrevendo um livro sobre isso e eu tenho certeza que o Espírito vai te usar poderosamente para falar a muitas pessoas a respeito desse assunto. Amém. Glória a Deus por você ter tocado nesse assunto. Nós temos falado muito sobre graça, favor e justiça própria nos últimos anos, né, André? Eu acho que essa vai ser a nossa mensagem aí por resto da nossa vida. Mas o que é? Por que você não honra alguém? Porque você se acha melhor que ele. A partir do momento que você se acha melhor que ele, você não consegue honrar aquela pessoa. Porque você vai esperar a honra dela. Então nós chamamos isso de justiça própria. E quem anda na justiça própria, ela não anda debaixo do favor de Deus. Então, eu consigo honrar o Senhor, por quê? Porque eu te considero melhor que eu, né? Porque eu te considero uma pessoa maior do que eu. Então, eu honro uma pessoa que traz a sacola do mercado ao meu carro. Por quê? Porque naquele momento, ele está sendo maior do que eu. Por quê? Porque a Bíblia fala, maior é aquele que serve. Aleluia. E se ele está sendo maior que eu preciso honrá-lo, né? Então, assim, quando eu entendo que as pessoas, elas são maiores do que eu em muitas coisas, e eu tenho um coração humilde para receber. E uma vez que eu tenho um coração humilde, Deus, ele me dá graça de poder honrar. Eu falo que a honra, assim como o dízimo, assim como tantas outras coisas, é um processo de revelação na vida da pessoa. Por quê? Porque a partir do momento que você entende a honra, coisas espirituais, elas passam a acontecer no sobrenatural. Eu posso contar um testemunho aqui? Vai lá. Rapidamente? Pode contar. Justamente sobre isso que você está falando, um testemunho muito bacana. Uma época da minha vida, hoje não mais, eu era muito apaixonado por relógio, né? Eu então, acho que eu participei um pouquinho dessa paixão sua aí. Então, eu era apaixonado por relógio, né? E o que aconteceu? Deus, ele começou a trabalhar isso na minha vida. E aí, o que acontece? Um dia eu estava num local e eu estava com um relógio, pensa um relógio assim, furreca. E aí Deus me falou, dá esse relógio para aquela pessoa. Só que a pessoa era um milionário, ele estava com um Rolex no braço. Eu falei, Deus, como que eu vou chegar com esse relógio aqui, que nem a prova d'água é? Vou dar para esse cara, ele usa um Rolex de 60 mil reais. Uau. E aí eu falei, mas eu vou fazer o que o senhor está falando. E aí eu peguei aquele relógio, fui lá e dei para ele, falei assim, eu não sei que Deus quer falar, mas Deus quer falar algo com o senhor, eu tô te dando esse relógio. E o cara, ele começou a chorar, sabe?
Uau. Ele começou a chorar, ele falou assim, eu sei que Deus queria falar comigo. E aí eu dei aquele relógio e saí dali. Interessante, eu fui para um shopping para aconselhar uma outra pessoa, e eu andando na loja, cheguei, eu vi uma vitrine e eu vi um relógio lá. Olhei aquele relógio, parecia um relógio lindo, e eu falei assim, cara, com certeza esse é o relógio mais caro da loja. Aí eu olhei para aquele relógio lá e pensei comigo, falei, Deus, um dia eu quero ter um relógio desse. E eu fui aconselhar a pessoa, e a pessoa se atrasou. De repente ele chegou. E ele chegou com uma sacola e deu na minha mão a sacola. E nessa sacola estava o relógio que estava lá na vitrine que eu tinha visto. Aleluia. E eu não tinha falado nada. Nesse dia Deus falou algo comigo, sabe? Um princípio muito forte que Deus falou. Que Deus, ele quer me abençoar até com os meus mimos, com as coisas que são supérfluas, mas que o meu coração não pode estar nisso. Aleluia. Entendeu? Quando eu tirei o coração, que eu tive disposição de dar, Deus, ele me deu. Então eu aprendi que Deus, ele está disposto a me dar tudo, né? Desde que eu não tenha o coração nisso. Amém. E essa é uma chave grande. Por que muitas pessoas, elas não ganham de Deus? Porque o coração delas ainda está naquilo. Então, assim, depois disso eu ganhei relógio de 10 mil, 20 mil reais, e eu vou te falar, eu ofertei todos. Porque nenhum. hoje eu uso dois relógios que eu tenho, que são relógios simples, não são relógios caros. Por quê? Porque o meu coração, sabe, desapegou dessas coisas. Aleluia. Então, quando eu tenho coração em coisas, entendeu? Possivelmente eu não vou desfrutar do melhor de Deus. Entendi. Aleluia. E esse é um processo de honra, né? Você honra a Deus por aquilo que ele é, não que ele pode dar. Amém. Glória a Deus. Pastor Alexander Dotto, pastor precioso da Videira de Cuiabá, pastor de governo da Videira das Américas, correto? E também supervisor da vinha, empresário do ramo do agronegócio. Pastor Alexander, muito obrigado pela sua participação. Divulga aí quais são os seus canais digitais para os irmãos da Vinha FM, para os ouvintes da Vinha FM entrarem em contato com você. Ok, eu tenho o Instagram, Alexandro Dotto, né? Meu Facebook também é Alexandro Dotto. Tem um canal no YouTube que eu vou começar a fomentar agora também, que estava meio parado, que é PR Dotto, né? Pastor Dotto. E tem meu e-mail, alexandrodotto@hotmail.com. Aleluia. Vocês se conectam comigo. Que maravilha. Pastor Alexandro, muito obrigado pela sua participação. Sempre é um grande privilégio falar com pessoas que têm um coração tão inclinado para o Senhor como você. Amém. Eu que agradeço. Sempre que precisar, estou à disposição, meu querido. Amém. Pastor amigo. Grande abraço a todos os ouvintes. Glória a Deus. Nós vamos fazer a oração da graça, né? Da graça para prosperar. Você também pode acompanhar depois desse programa no nosso canal do YouTube, PR André Francisco, vai estar disponível lá, e também no Instagram, @PR André Xavier. No YouTube, PR André Francisco, no Instagram, @PR André Xavier, e assim você forma o meu nome, Pastor André Francisco Xavier. Uau. Pastor Dotto, eu quero que você ore por nós nesse momento, abençoando todos os ouvintes da Vinha FM que participaram conosco desse programa tão abençoado, Graça para Prosperar. Mas, pastor, amém. Eu peço uma licencinha aqui. Só um minutinho, pastor. Sim. Tem alguns ouvintes aqui que estão agitando aqui, muitos agradecendo a participação do pastor Alexandre Dotto, né, dizendo que estão sendo muito abençoados, outros pedindo oração, e algumas pessoas aqui estão parabenizando o pastor André Xavier, que sim. Hoje é o aniversário dele. É verdade. É mesmo? É o aniversário do pastor. Parabéns, obrigado pastor. A todos os ouvintes. Que grande por esse carinho. Aproveitar e orar por ele também, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Parabéns, pastorzão. É contigo aí, viu? Amém. Eu vou liberar uma bênção especial sobre sua vida. Aí, amém, eu recebo. Da grande prosperidade de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Pai, eu oro nesse momento por cada ouvinte que está presente, Senhor Deus Pai, aqui nos ouvindo. Eu oro pela vida do pastor André também. Que a graça abundante, o favor do Senhor se derrame sobre eles. Que eles tenham, Senhor Deus, percepções espirituais, ó Deus,
em relação à honra, o valor da honra. Deus, eu oro para que haja prosperidade, graça e favor multiplicado sobre a vida de cada um desses irmãos. Deus, eu oro para que eles experimentem, Senhor Deus Pai, ó Deus, da abundância do Senhor, da fartura do Senhor, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de abundância. Que eles possam, Senhor Deus Pai, expressar um coração contente, mas um coração cada vez mais disposto a crer que o Senhor pode dar mais e mais. Que o princípio da honra seja estabelecido sobre a vida de cada um desses. Que o Senhor se revele a eles, trazendo, Senhor Deus Pai, revelação da honra do Senhor. Em nome de Jesus, e uma bênção especial sobre a vida do pastor André Francisco, que ele possa prosperar cada dia mais e mais, e ele possa testemunhar da graça abundante do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, amém. Pastor Alexandro Dotto. Aleluia. Deus abençoe a todos os ouvintes da Vinha FM, uma semana cheia de vitória, e segunda-feira que vem nós temos mais graça para prosperar.